Olha, gente, projeto de lei número 48, de autoria do vereador Sargento Douglas Mota, instituiu esse dia 9 de maio como Dia Municipal do Comunicador Itapajeense. A referida lei tem por objetivo prestar uma homenagem, a todos os comunicadores do município de Itapajé e também faz uma referência muito especial a Francisco Moreira de Souza, ou conhecido popularmente como Moreira da Radiadora, que foi exatamente o precursor da comunicação aqui no município de Itapajé. Segundo os relatos, evidenciam, Francisco Moreira de Souza iniciou as transmissões de sua radiadora em meados ali da década de 50, direto do estúdio Royal. E quem é exatamente desse período, lembra muito bem de como foi essa época e quão marcante foi essa época, O estúdio Royal, localizado exatamente em frente ali à praça, hoje Praça da Assembleia de Deus. E iniciava-se, portanto, esse trabalho de comunicação aqui no município de Itapajé tão forte, Quantos e quantos nomes importantes a comunicação de Itapajé gerou para a nossa região, para o estado do Ceará como um todo. E esse trabalho teve início exatamente a partir dessa iniciativa do Moreira da Radiadora. Então, um trabalho realmente muito importante, e essa propositura do vereador Sargento Douglas Mota, a gente até tentou um contato com ele na manhã de hoje para termos também a participação dele no nosso Jornal Integração, mas infelizmente não conseguimos. Mas essa propositura se faz extremamente importante, Primeiro, exatamente por rememorar esse trabalho tão significativo, tão impactante na comunicação de Itapajé, e sabemos o quão é importante a atuação ou a participação de Itapajé no cenário da comunicação dessa nossa região como um todo, do estado também, por conta exatamente de grandes figuras, de grandes nomes da nossa comunicação, e obviamente destacando esse trabalho da imprensa, esse trabalho dos comunicadores aqui do município de Itapajé. Nós vamos trazer agora uma entrevista que o nosso repórter Maicon Rios produziu com Antônio Nilo Pinto, o nosso grande dedinho, ou Luiz Gonzaga, aqui de Itapajé, que vivenciou uma época muito interessante, logicamente com um relacionamento bem próximo com o saudoso Moreira da Radiadora, e dá aqui o seu depoimento nessa data do dia 9 de maio de 2024, o dia do comunicador itapajeense. Vamos conferir. Eu converso com o Antônio Nilo Pinto, popular Dedinho. Dedinho tinha também uma radiadora aqui em Itapajé há algum tempo, mas antes do Dedinho tinha a radiadora do saudoso Moreira. O Dedinho, inclusive, tocava nessa radiadora, Dedinho? Boa tarde. Boa tarde. Ele sempre fazia aquelas animações que ele era que animava aqui. Antes de nós colocarmos a nossa radiadora aqui, era dele. Aí quando tinha assim uma animação, ele animava e corria e tal. E sempre eu me apresentava lá para tocar, para o pessoal ouvir mesmo. Só para fazer a animação, quando chegava uma pessoa de fora lá. Por exemplo, às vezes passava uma pessoa para ir para Sobral, um artista, aí demorava ali no Moreira, ele chamava para divulgar o que ele ia fazer e dizer que estava passando no Itapajé. O Moreira era um animadorzão que nós tínhamos aqui, era ele. Antigamente era a edição, a Voz Royal. Ele tinha um clube também, era o Clube Royal. Qual era o nome da radiadora? O Clube Royal era a radiadora do Moreira. O nome do clube dele era o Cine Royal, e a radiadora também, Serviço de São Royal, de Itapajé. Era assim, ele era um animador. Esse serviço de som servia para anunciar o quê, Dedinho? Ele anunciava muitas coisas, porque aqui não tinha essa força de vocês que tem hoje, De primeiro lugar, a rádio. Aí a rádio daqui era ele, morria uma pessoa, aí ele anunciava. Tinha uma animação aqui no Itapajé, ele anunciava. Era assim. Comunicação daqui do Itapajé era ele de primeiro, Depois foi que nós colocamos aqui a nossa aqui fixo. A sua radiadora, você colocou aqui com base, com inspiração na que era a do Moreira? Não, mas assim que nós botamos a nossa radiadora aqui, até mais que a nossa aqui ficou assim, mais ouvido do que a do Moreira, porque nós fazíamos as programações. Todo tempo de festa, colocar aqui, quando era festa de sábado e domingo, era sábado e domingo, a gente colocava aqui, animava aqui o tempo todinho. E nós colocamos essa radiadora porque nós aqui, era a voz dos artistas, sabe? Porque todo mundo aqui é artista em casa. Aí o pessoal disseram, seu João, faça aí uma quadra aí pra nós dançar. Ele foi e fez uma quadra aqui, a quadra dos artistas. Aí, como nós éramos todos artistas aqui, nós colocávamos aqui a radiadora para anunciar nossa festa. Aí anunciava tudo, era chitão, era carnaval, era tudo que acontecia aqui, nós saía daqui, Mike. Mas aí quando você colocou a tua radiadora, a do Moreira acabou?
acabou? Não, acabou não, ficou sempre. Aí era concorrente? Concorrente. Aí as festas do Moreira, só era o povozinho lá que era lugar, só ele, né? Aí as festas lá acabavam até 2 horas da madrugada, e aqui até bem cedo. Quando terminava lá, o pessoal bora João Feliz. Aí iam pra cá, dançar até de manhã. Era assim. Aí nós colocamos aqui nossa radiadora por causa disso, porque nós éramos aqui artistas, nós fazíamos animação aqui pra animar mesmo o Itapajé. Tudo que acontecia aqui, o pessoal, seu João, morreu fulano de tal. Seu João, bora fazer essa animação, vai ter festa em tal canto, a gente fazia. Porque não tinha rádio de vocês, sabe? A nossa era mais forte do que a do Moreira. Eu agradeço ao Dedinho por compartilhar conosco um pouquinho dessa história. Dedinho, muito obrigado por participar com a gente aqui do Jornal Integração. Nada. E outra coisa também, Maico, o Moreira é muito interessante. Tem um feito, o Luiz Gonzaga passou para ir para Sobral, né? E naquela época não existia o carro rei do Luiz Gonzaga, chamasse um cafuringa, como fosse esse foco assim, rei de hoje, né? Antigo. Aí o Luiz Gonzaga passou lá e o Moreira chamou ele lá para ele ir lá falar na radiadora. Ele foi lá e falou. Só que no Itapajé, aqui com o nosso amigo Francisco Moreira de Souza, o homem que anima o Itapajé, e o Moreira disse: muito obrigado, Luiz Gonzaga. Ele era assim, o pobrezinho. Então o Luiz Gonzaga passou por lá e comunicou aqui em Itapajé. Itapajé, e ele foi agradecer, só que não se... Como é teu nome, Moreira? Francisco Moreira de Souza, que ele era assim meio agoniado, né? Aí ele passou aqui dizendo que ia para Sobral e agradeceu a ele. Era assim, a gente do Moreira, ele divulgava muitas coisas aqui, mas nós divulgávamos mais a ele, mais do que ele, porque nós tocávamos todo dia aqui, não era por isso. Ok, conversei com o Antônio Nilo Pinto, popular Dedinho, um dos pioneiros também na comunicação aqui em Itapajé. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. É bacana essa recordação, esse relato, esse registro feito aqui pelo nosso amigo Antônio Nilo Pinto, grande Dedinho, nosso popular Luiz Gonzaga de Itapajé, que é dessa mesma época, né? E quantas são as pessoas que exatamente têm recordações bacanas desse período, né? O Moreira faleceu em 24 de junho de 1992 e tinha algumas marcas realmente importantes, como por exemplo a questão da marcha fúnebre, né? Ele anunciava exatamente aí os falecimentos, né? Quando se tinham, né, as notas de falecimento, quando iria acontecer o sepultamento. E isso virou uma marca registrada, porque quando tocava exatamente essa marcha, as pessoas já ficavam ali aguardando para saber quem era que tinha falecido, né, qual era o sepultamento que iria ter. E eu vou trazer só um trechinho aqui exatamente, que nós encontramos aqui nos arquivos, dessa marcha que tocava, e ao tocar já exatamente deixava as pessoas nessa expectativa desse aviso, né, que viria a ser dado pelo saudoso Moreira. Está o pessoal, né? Não vamos passar um aviso fúnebre aqui não, só para rememorar exatamente esse momento importante da comunicação aqui do município de Itapajé, exatamente graças a esse legado, né, deixado pelo saudoso Moreira da Radiadora. Eram diversos avisos, né? Tinha velório, pelo que eu peguei aqui, animais que desapareciam, pessoas que precisavam entrar em contato com outras pessoas, ele dava uma chamada também. Às vezes as pessoas iam lá, deixavam um comunicado, se não pagasse, né, ele alertava também que a pessoa precisava voltar lá e quitar o seu débito. Então era realmente uma personalidade importante na história da comunicação aqui do município de Itapajé. Tinha também o seu comércio, então fazer esse registro e mais uma vez enaltecer aí essa ação, né, do vereador Sargento Douglas Mota.